A pandemia nos trouxe algumas oportunidades em termos de ensino. Cada vez mais a gente pode dizer que o ensino híbrido ele vai ser necessário. Ao mesmo tempo que um presencial ele vai continuar sendo importante, pois ele tem conteúdos que ainda precisam ser trazidos como forma de experimentar, de tocar, de fazer na prática. Em outros casos, o digital ele vai ser completamente acessível, cada vez mais, e utilitário. Então, num futuro, esperamos que próximo, cada vez mais a educação vai se fazer valer da tecnologia, não como fim, claro, mas dos processos híbridos, onde mesclam o presencial, estar junto com o aluno e estar de forma remota, mas ainda conectado. Tudo que nós, de certo modo, vivenciamos e aprendemos durante esse momento de crise global, pandêmica, de certo modo está também nos forjando para um futuro que nós precisamos construir em termos de educação. O modelo híbrido, onde unimos o online, educação online, com o presencial, vejo que será cada vez mais viável e, culturalmente falando, também as pessoas estão mais abertas para isso. Nós voltaremos certamente a ter aulas presenciais, mas os recursos e os lados positivos dessas inovações que houveram na educação, eles vão ter que ser incorporados na volta às aulas também presenciais, na volta à normalidade ou à nova normalidade. Hoje o conhecimento, por ser tudo remoto, está tudo codificado, então é mais fácil você gravar, é mais fácil você rever, é mais fácil você catalogar, né? E aí isso criou bastantes oportunidades, né? Eu vejo que tem certas atividades que mesmo depois que a gente volte uma atividade presencial, eu vou manter no modelo que a gente aprendeu durante a pandemia, um modelo bastante eficiente. A realidade, porém, não apresenta apenas oportunidades. A pandemia trouxe também vários desafios para as instituições de ensino. Desafios esses que, em alguns casos, ainda não foram superados. A grande maioria das instituições de ensino públicas ou ainda privadas não tinham a cultura da educação online e mesmo estrutura. Então, a gente está falando aqui de um contexto que não é democrático. Em que sentido? Quando a gente fala em educação online, nós temos que falar de hardwares, então de telefones celulares ou de computadores onde esse aluno possa acessar de suas casas. A gente está falando de infraestrutura de rede, né, de internet, e a gente sabe que o Brasil tem os seus desafios nesse aspecto. Então eu diria que o primeiro desafio da pandemia foi a infraestrutura tecnológica e a cultura da educação online. O segundo desafio, que eu considero o principal, é que o que nos constitui antropologicamente como seres humanos é que nós nos tornamos humanos a partir do convívio social, a partir das relações. E os que mais sofreram com este distanciamento foram as crianças e depois os adolescentes. Nós temos os estudantes e, em alguns casos, os pais desses estudantes, que tiveram que se readaptar e tiveram que transformar a sua casa em um espaço de educação, de ensino-aprendizagem, na qual o pai se transforma num tutor e o estudante tem que identificar, né, e tem que se colocar de uma forma diferente para que ele possa ter as atividades educacionais assim como ele tinha antes na escola, agora ele vai ter em casa num formato totalmente diferente. Então, tivemos bastante dificuldades, mas eu acredito que nesse momento a gente já ultrapassou algumas delas e a tendência é que isso seja minimizado nos próximos anos.